cabelo de comercial de shampoo, lindo, esvoaçante. Muita gente sonha em ter um desses e não é à toa. É muito marcante, o cabelo tem um poder que a gente nem imagina. Porque a mulher, ela começou a notar que ela conseguia ter o cabelo, como hoje ela vai usar uma maquiagem, ela vai usar uma roupa, ela também podia brincar com o cabelo, né? Fazendo coques, fazendo cachos, mudando de cor, e ficou uma coisa natural. E as brasileiras são, em todo mundo, as mulheres que mais gastam tempo e dinheiro com o cabelo. E como a gente investe? Uma pesquisa mostrou que as brasileiras gastam mais do que as americanas, do que as francesas, do que as japonesas. E levamos, em média, todo dia de manhã, 35 minutos para arrumar o cabelo. A aparência está garantida, mas e a saúde? E se a gente pudesse ver o fio de pertinho? Aumentar essa imagem umas 2.000 vezes. Olha o estado. As cutículas, que são a principal camada de proteção, estão desalinhadas. Isso abre uma brecha para que tudo que agride o cabelo, como um tratamento químico, atinja as camadas mais profundas. O resultado pode ser fatal para o cabelo. E isso não acontece do nada. Um estudo feito com 1.200 voluntárias mostrou como fica o cabelo após um ano passando por 3.600 escovações, 500 horas de exposição ao sol, 12 colorações, 240 chapinhas. O resultado é esse. A primeira camada de proteção é atingida. As cutículas desalinham, se soltam. E, afinal de 12 meses, essa quantidade enorme de escova, seca, pinta e alisa deixa o fio assim, completamente destruído. É uma agressão muito grande para aquele fio. As cutículas já não são mais as mesmas, elas podem ter se soltado um pouquinho, então é aquele cabelo que vai ficando um pouco mais quebradiço, vai abrindo, faz ponta dupla e assim vai. Então, atenção! Não dá para sair fazendo tudo ao mesmo tempo agora. É genético é porque está amamentando. Ela mandou uma foto, só hoje de manhã ela disse que caiu essa quantidade de cabelo. Então, Edmara, essa quantidade precisa ver se realmente foi apenas após uma lavada, um dia. Aí realmente está em excesso. Agora, pós-parto, é esperado essa queda um pouco mais pronunciado. Vale a pena você conversar com o seu médico para ver se você está tendo alguma anemia ou um pouquinho falta de vitamina, mas isso é esperado. Quanto que é normal de cair de fio de cabelo por dia? Em média, 100 fios de cabelo por dia é o que nós esperamos. Então, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, aqui nós temos 100 fios de cabelo. Só isso aí já tem 100 fios? 100 fios. Claro que se o cabelo for muito comprido, ele vai embolar muito mais, né? Então a pessoa acaba vendo um volume maior e isso assusta muito. Então tem que lavar a cabeça dia sim ou dia sim, dia não. E esse volume é que a gente vai ter uma ideia se você tem excesso ou não de queda de cabelo. 100 fios faz falta demais, assusta mesmo, doutora Márcia. Vai escapando mesmo, né? Agora, Mariel, impressionante a linha do tempo que a Cíntia Toledo mostrou, o cabelo ao longo de um ano, com tratamentos normais, nada além de uma rotina de cuidados, né? Então, a gente fez um estudo onde, sim, com o tratamento só de fazer lavagem de shampoo e acondicionador, que são 96 lavagens no ano inteiro, nos 3 primeiros meses você vê a cutícula está fechada, ela tem o cimento intercuticular. Olha, ainda, essa é a cutícula. Essa é a cutícula. O cimento intercelular ainda está lá, está mantido. São lipídios que mantêm a cutícula fechada. Agora, quando você começa a fazer penteado, né? O penteado, que é um atrito mecânico, a chapinha, lavagens com shampoos sem tratamento, aí começa a acontecer a descolagem, a perda desse cimento e o que começa a acontecer é que a cutícula começa a abrir. O primeiro que você vê é o cabelo perde o brilho, porque essa cutícula não está refletindo a luz. Já quando passa mais tempo, a cutícula se levanta completamente e até consiga se perder. E começam a aparecer esses furos, e aí começa a se pensar nessa ideia de cabelo poroso.
sim. Já quando chegamos em 12 meses, que é 1 ano de vida desse cabelo, que cresce 1 centímetro por mês, a gente encontra que sem você fazer nenhum tratamento, você perdeu completamente aquela cutícula e o córtex do cabelo fica completamente exposto. E as fibrilas, que são essas unidades que tem o cabelo internamente, elas começam a se separar. E essa separação produz o que nós conhecemos comumente como ponta dupla. No que mais estraga os nossos fios de cabelo. Dias direto no sol. Você não faria isso, né? Mas você faz, mesmo que não viva na praia. Ao longo de 1 ano, esse é o tempo que as brasileiras ficam expostas ao sol e deixam as madeixas fritando também. Assim como a gente usa filtro solar para a pele, é tão importante quanto usar para o cabelo, para você manter aquele aspecto saudável, aquele cabelo hidratado, aquele cabelo com brilho mais bonito. Se você não proteger o cabelo, ele vai ficar assim. Esse é o fio de alguém que passou 15 dias na praia. Aumenta essa porosidade, essa aspereza da fibra. E isso, quando a gente leva para uma situação mais macro, é quando a consumidora toca os seus cabelos e percebe essa falta de maciez, ou seja, essa aspereza, esse cabelo no aspecto de palha. E se o sol que brilha lá longe pode fazer isso, imagina a chapinha pelando, tocando os fios. E a chapinha brasileira é mais quente, chega a 230 graus. No resto do mundo, o limite de temperatura é 190 graus. É uma agressão muito grande para aquele fio. Então, por isso que depois você reestrutura, só que ele teve um pouco de perda, né? Então, as cutículas já não são mais as mesmas, elas podem ter se soltado um pouquinho, então é aquele cabelo que vai ficando um pouco mais quebradiço, vai abrindo, faz ponta dupla e assim vai. Será que é melhor usar só a escova e o secador? A gente vai fazer um teste aqui. Desse lado tem uma mecha seca. Por ela só as escovas vão passar. Do outro tem uma mecha molhada. E é aqui que eu vou colocar o secador pra gente ver o que acontece depois de um tempinho. Minutos depois, vamos ver o resultado? Vou abrir aqui e a gente dá uma olhadinha primeiro onde estavam só as escovas. Alguns fios quebraram, mas olha a diferença. Onde tinha o secador também, mais fios caíram e vários quebraram em pedaços pequenos. Deu para ver o estrago que faz, hein? Quando a gente vai desembaraçar o cabelo, o ideal é não pentear o cabelo já completamente molhado. Saiu do banho, já pegou o pente, está errado. Com o cabelo molhado, isso está errado. O cabelo molhado ele já não é um pouquinho mais longo, porque é o cabelo que está com algumas pontes de ligação mais fragilizadas, então ele rompe com mais facilidade. Outra coisa que faz o cabelo quebrar é a mistura de várias técnicas. Tintura, alisamento, chapinha a toda hora. Quem nunca? Quando você faz um alisamento no cabelo e a consumidora acaba de sair do salão, ela toca o cabelo e fala, nossa, meu cabelo está bonito e alisado e está macio. Mas não é porque está macio porque a cutícula foi alinhada, não, é porque a cutícula foi arrancada. Tem jeito de arrumar? Um fio alisado, ele tem muito mais ponta dupla do que um fio de cabelo virgem, né? Sim, e por que isso acontece? Porque perdeu a barreira de proteção natural, que é a cutícula. A gente tem uma foto aqui, eu fiquei impressionada com isso. Então, a gente já falou que o fio virgem, assim quando nasce da raiz capilar, ele nasce com todas as cutículas fechadas e com o cimento intercuticular intacto, que é o lipídio. Agora, já quando você começa a alisar o cabelo, então, o que acontece? A cutícula começa a sair, começa a se abrir, esse cimento intercuticular desaparece, a cutícula cai por repetitivos alisados, escovações, atrito mecânico, tudo é uma soma de danos que a gente faz, mas o mais importante para a gente conseguir não chegar nessa situação, na ponta dupla, na ponta tripla, eu já ouvi dizer, por aí, que acontece não só nas pontas do cabelo, mas muitas vezes acontece ao longo do comprimento. Se você é muito agressivo com o cabelo, então é a prevenção. Então a gente já viu até no vídeo, usar difusor, usar produtos de proteção térmica antes de aplicar o calor,
para eles distribuírem melhor. Óleos de proteção, eles distribuírem melhor aquele calor no fio. Fazer toda essa proteção. Porque olha só, o fio fica completamente exposto, né? A gente já mostrou isso aqui, né, doutora Márcia? Já. A doutora Márcia adora fazer essa demonstração das estruturas do fio do cabelo, que elas estão ali protegendo também. E aí, quando acontece o alisamento, o que acontece, doutora Márcia? Por que eu adoro? Porque isso aqui passa exatamente para quem está lá em casa e para entender. Quando você vai alisar um cabelo, veja só o que acontece. O alisamento... Vamos, doutora, por favor, a senhora hoje só está brilhando como ouro aqui no Bem-Estar. Então, o alisamento, ele vai simplesmente romper completamente essas pontes de sulfeto que nós temos, que faz parte do nosso fio. Olha só, fala assim, mas ficou uma beleza o alisamento, liso, liso, liso. Sem proteção nenhuma. Então é por isso que depois, quando a gente vai olhar pelo microscópio, a gente vê exatamente aquela foto ali que deixa a gente desesperado, porque dá uma falsa ideia de que a gente está com o cabelo bonito. E até está, só que por dentro ele está um pouco danificado. Olha, agora, isso aí não é à toa, não. A gente aqui no Bem-Estar mediu a temperatura da chapinha e a temperatura de uma chapa para fazer carne. Não é aquele chouriço argentino, mas é para fazer um bife bacana. Olha só, essa temperatura da chapa aí, essa temperatura é mais ou menos a mesma temperatura da chapinha, gente. Da nossa chapinha, que a gente nem imagina, né? É muita coisa, é muita agressão pro fio. O fio não aguenta, principalmente um fio que também já foi alisado, perdeu as cutículas e perdeu essas pontes de sulfeto. É só para deixar claro, é a chapinha mais quente, é a legítima chapa quente brasileira. É a chapinha mais quente do mundo. Ela é autorizada para ter uma temperatura maior do que em outros países, né? Aqui no Brasil, a chapinha não é brincadeira, não. Aqui no Brasil, 230 graus, chega a 230 graus, e em outros lugares do mundo, 190 graus. E para fritar a carne, 250. Quando a gente está colocando todo esse calor no fio de cabelo, forma uma bolha, realmente fica queimado o fio, né, Maria? Então, o uso sucessivo de calor, a aplicação direta sem nenhuma proteção, dá o risco de acontecer, como acontece na pele, quando a gente se expõe sem protetor solar ao sol. O que acontece? A pele pode tirar bolhas. Isso é uma bolha, não é isso? O cabelo pode tirar bolhas. Esse é um caso muito extremo de bolhas, realmente. E essa situação pode ser evitada com prevenção. Não quer dizer que a brasileira tenha que parar de usar chapinha. Ela pode continuar usando, mas ela tem que usar com os cuidados devidos. Porque isso aqui para quebrar é fácil, né? Claro. Então, o que acontece? Eu estou achando que estou com um problema de queda capilar desde a raiz e a verdade é que, por eu ter debilitado tanto o meu fio capilar, eu estou passando o pente ou passando às vezes até escovando com os dedos e eu vejo cair uma quantidade de fios incríveis por quebra. Agora, pintar o cabelo, a tintura, né? Ela também estraga muito. A gente tem uma foto também e não fica a mesma coisa a cara do fio, né? Não fica a mesma coisa, porém, existe muita pesquisa feita acima disso para você fazer uma proteção, uma aplicação de tintura. Por isso também você faz uma aplicação espaciada, você não faz tintura toda semana. Você não pode ficar trocando toda semana de cor, se não for a tecnologia correta. Existem muitas tecnologias e isso é muito importante consultar com um profissional. A brasileira gosta de consultar com seu cabeleireiro, então o cabeleireiro está muito bem treinado para recomendar quais são os produtos corretos, quais são as tecnologias corretas e os produtos que melhor vão deixar seu cabelo saudável. Para não deixar o fio virgem assim, para não deixar dessa maneira. Será que para ter um cabelo desse é preciso ficar longe do sol, da chapinha e das químicas? Não. Ninguém vai deixar de tingir o cabelo ou deixar de fazer um alisamento. Por isso que existem as tecnologias, as preparações cosméticas de ponta. Devolve aquela força natural, devolve aquele brilho natural, devolve aquela maciez, aquela sedosidade. Mas para isso precisa cuidar. Para isso precisa cuidar. Principalmente quem tinge o cabelo. O cabelo que recebe mais tintura a cada mês,
praticamente, ela tem que tratar mais desse cabelo. Então, usar muitos hidratantes, máscaras, para manter esse fio menos quebradiço. Hidratar é a primeira dica. A hidratação ela é indicada para cabelos desidratados ou seco naturalmente. Essa desidratação pode ocorrer por aparelhos térmicos ou por processos químicos. O fio de cabelo que nunca passou por nenhum processo químico é assim. As cutículas estão preservadas. O fio tingido, como o dessa foto, fica bem maltratado. E o alisado, então, praticamente perde as cutículas que protegem a estrutura capilar. Aí é preciso tratar com um bom shampoo e um condicionador ou uma máscara. Pode ser óleo de ojon ou a manteiga de murumuru, extraída desta semente na Amazônia e que trata o cabelo de dentro para fora. Ela consegue permear pela fibra capilar, então ela permeia e preenche algumas fissuras e porosidade, trazendo força de novo a esse cabelo, e ela consegue revestir a parte externa, trazendo brilho a esse cabelo. E depois, usa ou não usa o secador? O ideal seria evitar o secador, mas ao mesmo tempo a gente também não pode dormir com o cabelo molhado, porque isso leva a um aumento de inflamação, de oleosidade e até caspa no couro cabeludo. Então o jeito certo de secar seria evitar a temperatura quente, usar a temperatura fria do secador, né? E usar também o difusor. O difusor não deixa o calor queimar o couro cabeludo e o próprio cabelo, para não acontecer como a chapinha. Se não for usada do jeito certo, olha o resultado no fio. Faz até bolha. A temperatura da chapinha é até mais alta do que a de um ferro de passar roupa. E quando você vai passar alguma peça, você usa uma capa para proteger a tábua, né? Por que então não proteger o seu cabelo na hora de usar a chapinha? Um creme já ajuda a blindar os fios do superaquecimento. É o protetor térmico. O protetor térmico, ele cria uma barreira de proteção na fibra, além também de nutrir o cabelo e devolver água. E aí depois você vem com a chapinha e vai alisando mecha a mecha. Mas o cabeleireiro Heron Araújo avisa que antes do protetor, o cabelo precisa ser preparado. Então primeiro você lava o cabelo 1 ou 2 vezes com shampoo para purificar a fibra, e aí você tem uma maior absorção dos nutrientes. E aí em seguida você vai aplicar mecha a mecha, ou uma máscara ou uma ampola de tratamento. Agora, o melhor mesmo é largar a chapinha, aceitar o cabelo que se tem, cada um com a sua beleza. Nós, um país tão miscigenado, com a ditadura do cabelo liso, onde é que está escrito isso? Nós temos que ter o cabelo que nós temos e o outro tem que aceitar do jeito que eu sou. Como é o nosso cabelo por dentro? A gente acha que é um barbante pendurado, não é, muito mais do que isso. Então aqui é um fio de cabelo. Então existe toda uma blindagem que são as cutículas e por dentro essas microfibrilas que elas vão se torcendo sobre si mesma. Então esse daqui é um fio de cabelo. É uma estrutura complexa, a gente muito viu complexa. Ali durante um ano, ela vai se deteriorando, ela tem aquelas escamas, é preciso de cuidado. E aí... Exatamente. Então quando você não cuidou exatamente, fez as coisas direitinho, pode aparecer, por exemplo, o frizz. Então, e por que apareceu frizz? Pelo dano. Então, o primeiro, na nossa rotina, incorporar shampoo e condicionador cosméticos que estejam apropriados para o tipo de cabelo que eu tenho. 2 em 1 pode? Então, 2 em 1 pode, mas deveria ler muito bem o rótulo para entender se meu cabelo está precisando desse tipo de produto. Então, o primeiro diagnóstico é você mesma que faz. Somado com isso, o creme para pentear. Isso vai ajudar muito a você controlar seu cabelo, você diminuir o atrito no momento de fazer o penteado e isso vai diminuir muito, muito o dano. Por quê? Porque a escovação, lembremos que foram 3.600 escovações que você faz em um ano. Só ficou 5 dias sem pentear o cabelo. Ele vai fazer exatamente. Exatamente.
Muitas pessoas não usam o condicionador porque acham que ele vai dar caspa, por exemplo. Isso é uma ideia errada. O antigo creme rinse, né? Exatamente, que é da minha época também. Então tem que usar o shampoo e o condicionador. Eles sempre vão andar de mãos dadas. É um e outro. E pode passar bem perto da raiz. Não necessariamente na raiz, mas pode vir lá do comecinho. Porque isso vai blindando o cabelo. E assim que você lavou o cabelo, vai usar então esses cremes de pentear, que é o que vai fazer essa blindagem, principalmente se você for secar o cabelo. E sempre lavar o cabelo dia sim, dia não. Acho isso tão importante que aqui no Brasil a gente tem mania, muita gente, de ficar 3, 4 dias Faz sem mal lavar. lavar todo dia? Ou todo dia, ou dia sim, dia não. Então eu lavo